Olá, virginianos, bem-vindos à vossa leitura ao Nativos do Signo de Virgem, bem-vindos à vossa leitura do mês de novembro de 2023, aqui nas 12 oficinas. Habitualmente faço a roda fazendo um círculo, não é? Aqui normalmente a leitura que eu uso e que vou usar hoje novamente, que é as 12 oficinas ou as 12 áreas de vida, costumo fazer círculo. Desta vez alterei aqui um bocadinho o layout de forma a estarmos mais concentrados aqui naquilo que eu ponho na mesa e por isso vou fazer duas linhas, onde irei dispor as primeiras 6 cartas correspondentes às primeiras 6 áreas de vida, portanto, neste caso do ginásio, com os valores do corpo, até portanto, à clínica com os valores do trabalho, e depois na linha de baixo irei dispor da parceria ou da firma, que são os valores, portanto, que têm que ver com a afetividade e com o outro, o espelho do outro, que são os valores também já agora do signo de balança, até à casa 12, casa de peixes, onde efetivamente está o templo e os valores da espiritualidade. Irei dispor então estas 12 lâminas aqui deste tarot, que é o Reader's White Radiant, o clássico, e depois irei fazer as clarificações com o Panda Tarot, 3 cartas para cada uma dessas duas posições que considerarei mais duvidosas ou frágeis, e finalmente irei terminar com uma carta de conselho final, ou oráculo, se quisermos, com uma carta do Tarot das Bruxas, ok? Pronto, vamos então iniciar aqui o embaralhamento. Eu não costumo fazer, porque às vezes as cartas vêm pernas para baixo, pernas para cima, para mim só faço a leitura direta dessas mesmas cartas, ok? Portanto, não interpreto, melhor dizendo, quando elas vêm em sentido reverso. Ora bem, dispor então aqui as primeiras 12 lâminas base para cada uma das 12 áreas de vida, para depois, olha, uma ao contrário, e outra. Ok, já estão aqui estas 12 lâminas, então vamos aqui centrar no nosso trabalho e penso que conseguem ver. Portanto, relativamente ao corpo e à casa do ginásio, temos aqui o louco, significa que há aqui um processo transformativo, evolutivo e de aprendizado e, sobretudo, de ir à descoberta, transformação também do corpo e, acima de tudo, fazê-lo quase de forma desabrida e inocente. É uma carta positiva e é uma carta também forte aqui naquilo que diz respeito ao corpo e ao valor do corpo. Relativamente, mas que tem que ter algum cuidado para não se magoar, para não, de alguma forma, afetar o corpo nesta quase expansividade irresponsável do louco. Relativamente à parte dos recursos económicos da banca, temos a Rainha de Copas, que não deixa de ser positiva, mas não é assertiva, não é? Portanto, nesse aspecto pode não ser muito, digamos assim, uma carta demasiado, poderá ser demasiado generosa, chamemos assim, para aquilo que é o contexto dos recursos, ou da área dos recursos. Portanto, sim, vai ser um mês positivo nesta área, mas mais, se calhar, de gastos, digamos assim, e de extravagâncias do que propriamente poupança, ou de investimento, certamente. Relativamente àquilo que é a comunicação ou redação, temos a Rainha de Ouros, contenção, aqui do ponto de vista da palavra e comedimento, portanto uma carta positiva, a nível dos relacionamentos consigo mesmo, da transformação interna, ou seja, do infantário, que é a casa 4, a casa de caranguejo. Encontramos o julgamento, há aqui uma revelação de alguma coisa, depois teremos que clarificar o quê. Esta carta implica sempre clarificação. Relativamente então a isto, às casas pessoais, é este o cenário. Nas casas relacionais temos no palco o rei de ouros, ou seja, a imagem pública, a relação com a família e com os filhos é extremamente positiva, pelo menos está muito seguro na sua própria energia, já que é um rei de ouros, tem tudo que ver com uma energia de virgem. Finalmente, na sua própria casa, a justiça tem a ver com a energia de balança, tem a ver com discernimento, e está muito concentrado e a discernir bem aquilo que está a fazer do ponto de vista do trabalho, portanto uma carta positiva. Nos relacionamentos, o cavaleiro de hoje significa que está neste momento a ponderar, expectante, a observar, a ver o que é a reação do outro lado.
Relativamente à sua própria intimidade e à terapia, que é a carta do terapeuta ou terapia, temos aqui o 9 de ouros, muito seguro, muito certo das suas próprias certezas, daquilo que é o seu caminho pessoal, aquilo que são os seus objetivos e autonutrição, claramente aqui este nível da terapia, também da forma como se relaciona com o corpo. Portanto, muito estável nesta área de vida dos relacionamentos. Passando agora às áreas de vida sociais, ou às oficinas superiores. Temos aqui no conhecimento o 4 de ouros, que não é uma carta positiva para esta área das viagens e dos estudos superiores. Porquê? Porque significa que está muito agarrado a dogmas e convicções, também isso é típico de qualquer signo de terra, mas não é positivo para uma área onde se tem que ser expansivo e onde tem que se, acima de tudo, criar algo novo, ir à procura e lutar, digamos assim, que são os valores de fogo, não é? E sobretudo desta área. E, portanto, há aqui alguma retração, devia haver uma maior expansão para maior sucesso nesta área. Depois já perceberemos em que é que isto se pode exprimir. A nível da imagem pública, um 9 de paus, ou seja, aprende com a experiência, mas isto também é uma imagem que, deste ponto de vista, acaba por refletir alguém que é passível de ser apontado os elementos de correção. No entanto, é alguém que se está a tornar experiente, portanto também não acaba por ser uma carta negativa na imagem pública ou no Parlamento. No Grêmio, que tem a ver com os amigos, o 4 de espadas, há aqui relações que estão a recuperar-se, mas também é uma carta de, lá está, autonutrição, tem a ver aqui também com o 9 de ouros que aparece aqui, e portanto acontece esse aspecto. Do ponto de vista espiritual, uma revolução, porque temos aqui a torre. Pronto, escusar será dizer que irei ter que esclarecer esta torre no lado espiritual e simultaneamente o julgamento, já que são as duas cartas que aqui indicam uma maior instabilidade, para percebermos exatamente o que é que caiu em termos de convicções e perceber que boa nova é essa que se descobriu no próprio conhecimento ou no autoconhecimento do infantário da casa 4, ok? Só que fazer então um pequeno shuffle em baralhamento e vou tirar as cartas aqui do meio para não correr riscos de repetições. E aquilo que vou trazer estas aqui mais para o centro. Assim se calhar fica mais fácil. Ok. Então, relativamente ao julgamento, a clarificação tem a ver com o 8 de ouros, muito trabalho, muito esforço, muita entrega, que tem feito sobre si próprio, no seu autoconhecimento, e se calhar daí ter o 9 de ouros a nível da casa da terapia, e também a descoberta de que é senhor das suas próprias, embora esteja no início desta descoberta de autoconhecimento e de gostar de si próprio, está aqui de um pajem para um rei, não é? De hoje, ou seja, está num crescimento, numa transformação. Este trabalho interior, esta é a grande revelação, o trabalho interior realmente está a compensar. Isto também faz com que, do ponto de vista espiritual, haja uma transformação muito grande, ou seja, o 4 de copas é a carta do aborrecimento, não é? De alguma forma. O 3 de copas dos amigos ou das amizades, onde de alguma forma está a repousar ou a esperar. E depois tem o cavaleiro de espadas, ou seja, perante uma leitura ou interpretação que faço deste conjunto de três cartas, é perante uma situação de aborrecimento com o lado espiritual, há aqui realmente uma mudança muito grande, do ponto de vista de encontrar nas amizades para as quais vai desabridamente, que não é muito natural, porque o Cavaleiro de Espadas não é muito natural àquilo que é o virginiano, está realmente a transformar a sua própria espiritualidade, ou seja, se calhar a vê-la de uma forma muito mais ativa e menos passiva, um pouco isto. E, portanto, acaba por ser a explicação desta enigmática torre na área espiritual. Ou seja, a espiritualidade está aqui muito ativa, muito baseada também naquilo que é ir ao encontro de amigos e de influências novas que estão aqui a alterar de alguma forma a sua maneira de estar e de viver. Mas é também uma área onde está a haver uma grande expansividade que se calhar não era muito natural noutros tempos, ok? E basicamente é isto. Vou tirar então agora a tal carta de oráculo e vou fazer aqui um pequeno shuffle final para depois tirar e ver o que é a mensagem que o tarot das bruxas nos traz. 4 de
paus, casamento, ok? Não sei se isto tem a ver com estas transformações todas que estão a acontecer, se essa é a motivação. Também pode significar compromisso profissional, também pode significar compromisso consigo mesmo na transformação daquilo que é o que quer ser para o outro. Portanto, tem aqui muitas leituras, mas eu diria que essencialmente, e se tivermos em conta o Cavaleiro de Ouros, tem a ver essencialmente com uma forma mais madura de ver os relacionamentos. Ok? E é isto que temos para novembro, aqui para o signo de Virgem. Vemo-nos em dezembro de 2023, daqui a um mês, portanto, até lá, adeus e vemos da próxima. Ok? Adeus.